Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Depois de um período aí de quarentena, de isolamento social, logicamente aí você que acompanha às noites aí o programa ou na parte da manhã, reparou que foram exibidas várias reprises de programas gravados aí anteriormente, justamente para poder permitir aí que a dinâmica do programa não fosse prejudicada. Agora com um pouco mais de as regras de relaxamento, de flexibilização desse isolamento social, como elas estão sendo mais flexibilizadas, né, como está sendo mais flexibilizado o isolamento, aí nós podemos retomar o programa, logicamente, com todos os cuidados de higiene. Estamos aqui com o álcool gel, o estúdio da Guaru TV e TV Guarujá está totalmente higienizado, totalmente por todos os critérios de higienização e de cuidados com relação a distanciamento. Todas as equipes, as externas, trabalham com o uso de máscara, assim como estamos aqui também, eu e o meu convidado da tarde de hoje, que é o professor Anderson Figueira, a quem eu cumprimento bastante, e obrigado pela honra aí de você estar sendo meu primeiro entrevistado depois dessa quarentena toda, quarentena de 3 meses praticamente. É verdade, Valdir, eu que agradeço aqui a oportunidade, né, ao seu convite. Sim. Agradeço aqui a todos da produção e também a Guaru TV por esta oportunidade de estar aqui. Tá certo. Anderson, a oportunidade assim, de estar conversando com você como um professor assim, bastante envolvido nas questões do ensino e também, principalmente, por também ser pai. A escolha não poderia ser mais apropriada, justamente porque a pandemia, a gente estava até conversando aqui um pouco antes de gravar, pegou o país inteiro, pegou o mundo e pegou o país, principalmente, de surpresa, né? Muitas coisas que a gente já caminhava com dificuldade, como na área da educação, por exemplo, a pandemia chegou como um terremoto, né? Obrigando as aulas virtuais, coisa que muita gente ou não consegue, por absoluta ausência de recursos tecnológicos, ou não consegue acompanhar pela dificuldade do dia a dia. Como é que você prefere avaliar primeiro, como pai ou como professor? Quem que está sofrendo? Como pai, logicamente, você vai dar a versão do aluno, né? O que você prefere? Quem que está sofrendo mais nessa história, nessa corda? É o professor para dar a aula ou é o aluno para entender a aula? Valdir, na realidade, assim, realmente essa pandemia é uma situação totalmente atípica, né, da qual nós não estávamos preparados para isso, né? E eu diria que é uma situação mútua, onde tanto o professor quanto os alunos, eles estão sentindo as dificuldades através dessa nova modalidade de ensino à distância, através desses aplicativos, ou seja, dessa tecnologia. Então eu diria que é um prejuízo mútuo, né? Você, por exemplo, você dá aula num curso técnico, num curso voltado para... Qual é o curso que você dá aula? Você podia explicar para o telespectador? Então, eu sou professor na área técnica, em manutenção de aeronaves, mas dada a minha graduação, ao meu currículo, eu também sou autorizado a lecionar em outros cursos. Entendi. Por exemplo, eu leciono também no curso secretariado, cursos de evento, logística, mas componentes curriculares que têm a ver com a minha característica de ensino, né? Eu sou formado em Direito, então a parte de legislação, a parte de ética, cidadania, que me permite lecionar, eu tenho condições de lecionar e é assim que eu acabo abordando. Uma coisa é preparar uma aula para apresentar para os alunos numa sala de aula convencional. Outra coisa é preparar uma aula para a internet, né? Como é isso, professor? Então, na realidade não é nada fácil, né? Porque a maioria dos professores, eles estão preparados para encarar a sala de aula. Ou seja, no modo tradicional. Aluno, professor, onde ele vai, ele explica ali o conteúdo, interage com a turma, olho no olho, aquela coisa ali, né? Só que essa situação da pandemia, ela nos obrigou a encarar uma nova realidade, como falamos, da qual não estávamos preparados. Então, por exemplo, hoje o professor ele tem que basicamente fazer tudo. Ele tem que preparar o conteúdo. Que é aquilo que ele já fazia antes. Perfeito. Essa parte tranquilo. Claro. Né? O problema é que ele precisa aprender a como utilizar os sistemas, os aplicativos, né? Ele precisa
ele passa por cursos rápidos, ou seja, capacitações que as escolas disponibilizam, tanto as escolas públicas como as escolas privadas também, né? Esse aprendizado rápido aí para como fazer, o tipo de programa que utiliza, essa parte técnica. Essa parte técnica, Aí ele tenta tirar o máximo de proveito ali, só que como o período ele assim, é muito curto para essa finalidade, e ele não está acostumado com essas tecnologias, ele leva um tempo para se aprimorar. Entendi. E aí o que a gente vê? A gente vê os professores se virando nos 30, né, falando português claro, para que eles possam levar o melhor ensinamento possível ali para o aluno. Então muitas vezes ele leva o trabalho para casa, o professor, de madrugada, às vezes final de semana, ele pega aquele curso que ele fez, aquela capacitação, e ele tenta, sabe, praticar nas suas horas de descanso, né? Para poder no dia seguinte. Que já não eram muitas, né? Já não eram muitas. Exatamente. Uma atividade convencional. Né? Isso. Para no dia seguinte ele poder tentar levar ali a melhor aula possível ao aluno, né? Então, só que isso acaba exigindo muito dele. Porque, como eu falei, né, a gente, tem vários professores que lecionaram a vida inteira na sala de aula, nos moldes tradicionais. Do dia para a noite, ele ter que se ver obrigado a além de professor, lecionar. Ele vira técnico de som, técnico de imagem, produtor de cenário, técnico de informática, porque ele precisa resolver ali um problema rápido ali com relação à conexão, esse tipo de coisa. Perfeito, sua colocação, porque ele não tem esse apoio todo, né? Por mais que as escolas tentem, né? Elas não conseguem, porque é uma coisa totalmente nova, uma coisa atípica. Alguns professores até têm uma facilidade maior, né? De comunicação ali, de interagir com esse sistema, esses aplicativos, mas não são todos, né? A grande maioria mesmo está sofrendo um pedacinho difícil aí, né? Passando um pedacinho difícil por conta dessa situação. Todo professor dispõe de recurso técnico suficiente, assim? As escolas costumam fornecer esse computador, essas coisas, assim, ou cada um está se virando nos 30 também com isso, que nem você falou? Realmente, rapaz, as escolas não fornecem esse equipamento, não. Na realidade, as escolas, elas fornecem a capacitação, mas tudo é feito através do material do próprio professor. Entendi. Então, ele utiliza o celular dele mesmo, o computador dele mesmo, né? A internet dele, né? Então, assim, ele acaba tendo que utilizar o seu recurso próprio para essa finalidade, entendeu? Realmente é assim que está acontecendo. Né? Um universo totalmente diferente daquela aula convencional, onde você sabe o aluno que está prestando atenção, o aluno que sabe que você está absorto ali na aula mesmo, ou está com o pensamento em outro lugar, né? Agora, o Anderson, paralelo a isso, você tem outro problema em casa, que é o fato de ser pai também de crianças que também estão estudando. Como é que está sendo assim, a dificuldade que você vê assim, para o aluno acompanhar essa mudança toda? Então, da mesma forma que os professores estão passando por essa situação de ser uma coisa nova, utilizar a tecnologia para este fim, assim, embora os alunos tenham menos dificuldade, porque acabam, né, já estando nessa geração, onde tudo é informatizado. Já nasce sabendo ligar o computador. É verdade. Mas há dificuldade também. Sabe por quê, Valdir? Porque, olha só, nem todos os alunos vão dispor de um computador, de um celular, né? A dificuldade vem justamente da desigualdade, né? Exatamente. A desigualdade ela vai imperar, né? A própria internet, né? Então, assim, por mais que eles tenham um pouco mais de facilidade, isso não acontece tranquilamente, né? E você perguntou também como pai. Vamos lá. Eu tenho 2 filhas, mas tem pais que têm mais, né, de 2 filhos. Entendi. Então, imagina, a pessoa não estava preparada para isso. Aí ela tem que dispor de um computador ou de um celular, de um equipamento, que seja, né? Para que o filho possa estudar ali. Isso quando é um filho. Se tiver 2... a gente dobra, né? A necessidade desses equipamentos. Se tiver 3, né? Então, olha só a dificuldade. Ela acaba, né, aumentando. Essa estrutura que nem todo... Como a gente falou da desigualdade, tem gente até que tem condições de colocar lá um computador para cada filho, né? A paternidade nunca foi tão cara que nem hoje em dia, né? Agora, paralelo a isso, né? Tem muita gente que não tem o computador
E não tem, ou se tem um computador, não tem sequer uma internet, uma internet decente, assim, para poder acompanhar o ritmo de uma aula de vídeo, né? É verdade, é verdade. Isso que acaba criando um efeito devastador aí não sei se a gente pode falar de médio e até de longo prazo, né, na educação no país. Isso é uma coisa para estar se pensando, né? Mas infelizmente não está se pensando nisso, né? É, porque se não há, vamos dizer assim, uma preocupação com a educação, principalmente nos moldes como ela tem ocorrido, a gente vai sofrer os reflexos lá na frente. Se a gente pegar um comparativo, em 2019 o Brasil ele participou de uma avaliação internacional, e nessa avaliação sobre educação, 40 países foram avaliados. Certo. Desses 40, o Brasil ficou na posição de número 39. Quer dizer... Só ganhou de, sei lá, algum país... Pois é, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que na realidade, poxa, não estávamos vivendo este momento de pandemia. Fomos avaliados. 39, quase a última. Exatamente. Realmente, assim, é para se pensar. Agora, imagina como é que será, né, as próximas, que já estamos tendo essa dificuldade para poder levar a educação, né, para os alunos. Porque você, como educador, uma das atividades mais nobres que existe na humanidade, sabe que a educação tem justamente o dever, né, e o poder de diminuir as desigualdades, né, de dar chances iguais para todos, né? A gente está falando aqui de um cenário de um morador de uma área, de um núcleo subnormal, uma comunidade carente, uma favela, que não tem sequer ali condições às vezes de alimentação, né? As pessoas estão passando dificuldades básicas, né? Tanto que o maior problema justamente da pandemia está sendo isso, né? Como conciliar a questão econômica, né? Agora imagina, ainda tem esse problema para resolver, o pai ainda tem esse problema para resolver, meu filho precisa estudar, e precisa de um computador, precisa de internet, precisa disso, como é que faz, né? Realmente. Eu vi um depoimento muito interessante de um garoto que, numa comunidade carente, já não me lembro qual foi o estado, que ele, para poder acompanhar as aulas virtuais, ele ia com o celularzinho dele num açougue, e ele conseguiu convencer o dono do açougue lá que ele prestava algum serviço, lá lavava e tal, mas ele, durante o período de aula, ele conseguia usar o Wi-Fi do açougue do lado, ali sentado num banquinho do lado, para poder estudar. E são cenários como esse que deixam a gente preocupado como é que vai estar o Brasil no pós-pandemia, né, professor? Com certeza, Vivaldi, você tocou numa parte que ela é fundamental, né? Ou seja, é lógico, isso é uma exceção que você falou. A gente tem alguns exemplos desse tipo e pessoas que venceram. Superação, né? Com certeza, né? Mas não é a realidade de todos, né? O que a gente percebe é que realmente, como eles não têm as condições básicas de sobrevivência, agora imagina você dispor de tecnologias, de equipamentos, que não é acessível a quem tem melhores condições, né? Imagine para quem vive, de repente, uma situação um pouco menos privilegiada ali, né? Exatamente. Para ser um pouco mais honesto, né? Uma curiosidade até, por exemplo, as escolas já vinham num processo de inclusão social, principalmente com relação aos deficientes. E para o deficiente, então, esse processo todo, como é que está se dando essa junção entre escola e aluno, no caso do deficiente? Então, aí que acontece? São situações que complicam ainda mais, né? Esse cenário. Você falou do deficiente, eu falo até de uma coisa mais básica ainda. As crianças mesmo, né? Exato, Ou seja, as crianças que estão ali na fase inicial da educação. Imagina o desgaste que há para o professor, né, via online, tentar levar essas informações, conseguir prender a atenção destas crianças ali frente à tela, né? Ou seja, se já não é fácil para quem já tem uma idade um pouco mais avançada, imagine para as crianças, imagina para os deficientes. Exatamente. Né? Ou seja, realmente, assim, isso acaba complicando ainda mais todo esse cenário. Você é professor há quantos anos, Anderson? Rapaz, eu já leciono desde 2006, aqui na ETEC, quando a ETEC surgiu, né? Estamos falando aí de 14, 15 anos. Sim, mas assim, na realidade eu já fazia alguns trabalhos nessa parte. Lecionei em São Paulo,
participo também de alguns projetos, sou professor voluntário. Eu te perguntei isso até para a gente amarrar toda essa conversa nossa, assim, como bastante propriedade, você fala como professor e como pai de aluno, principalmente. Se a gente tivesse a oportunidade de falar para o governante hoje, nesse momento, assim, qual seria o recado que você daria para o secretário municipal, estadual de educação, para o governador, para o presidente da República, para o ministro da Educação? Que recado você acha que as autoridades precisavam receber? Qual é a mensagem que o Brasil precisava passar, que eles precisavam pelo menos absorver para melhorar essa situação toda? Né? Claro, legal, Valdir, essa abertura sua aqui, né? Então, na realidade, a gente tem que entender que os professores hoje eles estão trabalhando muito. As escolas estão tentando se virar do jeito que dá. A dificuldade está muito grande, né? Eu tenho, tanto como professor, como pai também, eu tenho acompanhado essa situação muito de perto. Esses dias agora, por exemplo, houve até um conflito com uma das aulas onde a minha filha estava acompanhando, e a minha filha, ela de 7 anos, ela passou um WhatsApp para mim e falou: pai, está tendo uma confusão. Entendi. E aí eu fui lá sabendo, fui lá ver. Ainda estava acontecendo. No ambiente virtual. No ambiente virtual. Aí você tinha ali uma professora chorando, a coordenadora tentando apaziguar. E tinham ali 2 pais discutindo. Os pais. E as nossas crianças, elas estavam presenciando tudo isso. É como se 2 pais tivessem entrado numa sala de aula e começassem a discutir a educação. Perfeito, então. Mas o que acontece? A culpa não é dos pais, a culpa não é das escolas, a culpa não é dos professores, muito menos dos alunos. Exatamente. De quem é a culpa? Trata-se de uma situação atípica. Uma situação da qual ela está sobrecarregando demasiadamente ali os professores, as escolas, que hoje estão precisando de ajuda. Então, os governos, os prefeitos, as autoridades de ensino, elas precisam dar atenção à educação no país. Porque vai chegar a gente, em um determinado momento, que a gente vai colher os reflexos de tudo isso que está acontecendo lá na frente. E se nós queremos uma sociedade melhor, a base é a educação. Né? Ou seja, a família e a educação. Exatamente. E tem ideias que surgem assim que são muito bonitas assim, até de se aproveitar, né? Eu li, por exemplo, tem algumas cidades no Espírito Santo e no estado do Ceará que estão fazendo aulas delivery, aula delivery. A prefeitura disponibiliza as apostilas, as aulas impressas, né? Por causa, por exemplo, principalmente para crianças pequenas, né? Que estão começando, e aquelas que também não têm acesso à internet, e entregando nas residências de alguns bairros carentes para a pessoa não ter nenhum trabalho de buscar. Aqui em Guarujá tem um serviço nas escolas polos que você pode ir buscar, o pai pode ir buscar o conteúdo da aula, né? Pelo menos para a criança estar acompanhando, né? Quer dizer, tem ideias boas, né? A questão só do gestor público também aprender a copiar aquilo que é bom também, né? Ver como é que acontece em outros países, né? Tudo isso, né? Perfeito, Valdir. A sua colocação aqui, ela foi fantástica. Exatamente isso, poxa. Às vezes a gente não precisa quebrar a cabeça para tentar criar algo diferente, né? Às vezes a gente, poxa, vamos analisar aquele país, aquele estado que está melhor nessa situação, o que já passou, como é que eles estão fazendo, como é que eles estão lidando com essa situação naquela determinada área. Exatamente. Poxa, como você falou, poxa, se a gente copiar aquilo, tentar adequar a nossa realidade aqui, porque às vezes alguns fatores, né, podem ser diferentes ali, mas se a gente conseguir adequar, eu acho que a gente obtém bons resultados, né? E que vai colaborar para todos. Toda essa pandemia, tudo isso, não vou usar aquela expressão chula que foi usada por um certo político brasileiro, não é que ainda bem que apareceu a pandemia, não. É que o caso é que todos esses acontecimentos, como a gente está falando, mostrou a desigualdade social, principalmente refletida na educação, e mostrou também a necessidade de se repensar um monte de coisa, né? As pessoas precisam foi revelada assim, a falta de empatia entre as pessoas e uma série de outras coisas, mas quando chega no quesito educação,
o problema é mais grave porque a gente, como você falou muito bem, esse reflexo vai ser sentido logo aí na frente e não vai ser bom. Com certeza, Valdir. Exatamente. Eu trouxe até alguns dados aqui, né, só a título de conhecimento, né? Claro, claro. Olha só, segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, entre as escolas de educação infantil, ensino médio e fundamental, aqui na nossa região, há 178 escolas. Destas, 39 estaduais, 60 são municipais e 79 particulares. 74 mil alunos participam dessas escolas. Então, olha só a coletividade que está sendo afetada. Exato. Quer queira ou não, essas pessoas elas vão ser o futuro do Brasil, né? Vão representar a nossa sociedade. Aonde a gente quer chegar lá na frente? Exato. A gente precisa realmente inclinar a cabeça e dar atenção à educação, que ela é o berço, né? Exato. Para toda e qualquer sociedade. E vamos com fé nisso tudo, né, Anderson? Com certeza, né? Eu queria que você falasse rapidamente do projeto Asas da Educação, que é um projeto que você participa, mas eu queria que você falasse bem sucintamente, que eu quero falar contigo sobre o professor Gonçalves, que afinal de contas é um nome aí, vamos dizer, muito próximo aí de ser homenageado no aeroporto de Guarujá. Mas antes eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto Asas da Educação, como é que ele funciona, já te prometendo que a gente qualquer hora marca uma entrevista exclusiva para falar só sobre isso, pelo jeito é bastante interessante. Ah, claro, com certeza. O projeto Asas da Educação, ele foi criado por mim e o suboficial Edson Lima, cerca de 5 anos atrás. Da base aérea. Isso. E aí o que acontece? Edson Lima já fazia um trabalho há cerca de 20 anos com o projeto Conhecimento. Eu também, mais ou menos esse tempo. Sempre foi gratuito esse nosso envolvimento. De 5 anos para cá, nós decidimos nos unir, né? E criamos o projeto Asas da Educação. É um projeto que, na realidade, ele busca fomentar a educação no país, né? Dando oportunidade para o jovem. Ou seja, esse projeto, ele é gratuito. Ele acontece aqui na Escola Marechal Duarte Eduardo Gomes, frente à Base Aérea de Santos, aqui. A Base Aérea nos dá um apoio muito grande para que esse projeto também funcione. E tem dado muito certo. Um reforço para os alunos, assim? Como é que é? O objetivo é esse mesmo. O objetivo é reforço escolar com cidadania, civismo, patriotismo, tudo aquilo que a gente tinha antes na grade curricular das escolas anteriores, né? E a gente está reavivando, mas com foco em demonstrar para o jovem que a educação ela liberta. Que a educação ela pode dar oportunidade, ela transforma. E que se ele se dedicar mesmo, você deu um exemplo aqui, né? O jovenzinho ali tentando captar a internet para poder, ou seja, atingir o objetivo dele e chegar em algum lugar na vida. O nosso projeto ele também tem essa finalidade. Então nós trabalhamos com depoimentos de pessoas que passaram pelo projeto e que hoje estão muito bem sucedidos, né? Posso citar aqui, nós temos um capitão do Águia da Polícia Militar, que foi aluno do projeto. Nós temos alguns ex-alunos do projeto que hoje estão trabalhando na Petrobras. Alguns são sargentos da polícia. Enfim, em todas as áreas, civis e militares. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Entendeu? Tanto para o menino quanto para a menina, né? Ou seja, independente do sexo, ali a gente a gente quer ajudar mesmo. É uma oportunidade muito boa. Como eu falei, o papo começa a fluir, começa a ficar bom, assim, tal, é muito legal. Agora, recentemente a prefeitura acabou modificando toda a sua estratégia com relação ao aeroporto, que será instalado aqui na base aérea, né? Onde você também atua, né? Como militar, e mudou todo o processo. Parece que encontraram um caminho muito mais curto, muito mais rápido, com a Infraero administrando vindo a administrar o aeroporto, implantando já de imediato, quer dizer, com prazos muito mais curtos, muito mais céleres, o que trouxe para a pauta, logicamente, aquele velho sonho aí de alunos da Escola de Manutenção de Aeronaves, de ver o nome do professor Gonçalves eternizado aí como uma pessoa que produziu, se não o que mais produziu, talvez um dos que mais produziram alguma movimentação, alguma atividade relevante para o setor de aviação. Como é que está o ânimo do movimento pró-professor Gonçalves agora, com toda essa celeridade que parece que o aeroporto vai ter, e, ao que todos sabemos, com o apoio do prefeito, né?
O prefeito fez até a foto, fez uma foto, uma selfie lá com a placa, né, do movimento. Como é que está isso? Como é que está o estado de espírito do pessoal? Então, eu quero dizer assim, que o movimento ele retornou, ele está a todo vapor. A gente está trabalhando bastante para que realmente isso aconteça. Nós somos a favor, sim, que o aeroporto ele venha para a cidade. Lógico, nós também entendemos que a cidade tem outras prioridades, né? Como um hospital público, né? Geração de emprego, enfim, segurança e outros mais. Mas nós somos a favor, né, que o aeroporto também ele venha para a cidade. E nada melhor do que homenagear quem tanto fez pela cidade através da aviação, que foi o professor Gonçalves. O professor Gonçalves, como a gente conhece, ele foi a pessoa ícone de todo esse movimento, todo esse trabalho. Eu, por exemplo, eu devo a minha formação, e muito mais do que isso, ao professor Gonçalves. Não só eu, como vários outros jovens, vários técnicos Tem aluno do professor Gonçalves espalhado pelo mundo inteiro, no mundo da aviação. Né? Sim. Fizeram o curso técnico, que começou aqui na Escola da Base, depois originou a ETEC, através desse curso, né? Se formaram e galgaram as suas carreiras, né? Então hoje são técnicos, inspetores, são gerentes, são supervisores, diretores, alguns se tornaram pilotos depois, empresários, donos, né, de empresas de manutenção de aeronaves, estão muito bem sucedidos. E o Gonçalves, ele foi um homem que fez muito, né? Deu essa oportunidade. Então, assim, nada melhor do que homenageá-lo, porque realmente ele fez. E na área em que a própria legislação estabelece. Quem pode ter o nome em um aeroporto? Né? Pessoas ligadas, de alguma maneira ligadas ao setor. Exatamente, pessoas que realizaram alguma atividade relevante à aviação. Né? Então, assim, se a legislação prevê isso, então justifica que ele receba esse nome, né? E se esse aeroporto receba o nome dele, que ele tenha o nome dele homenageado, como você falou aqui, porque realmente foi alguém que fez. O professor Gonçalves, para quem não sabe, faleceu há quanto tempo, Anderson? 3 anos. Há 3 anos. 3 anos atrás. E durante aí várias décadas serviu aqui na base aérea. Com certeza. O professor Gonçalves, na realidade, assim, o curso, ele nasceu em 1975. O professor Gonçalves iniciou ali nesse curso, tentando, trabalhando, se doando, dedicando-se, né? Formou mais de 1.000 alunos, ou seja, juntando o período que ele aconteceu aqui na escola da base aérea e depois junto da ETEC, mais de 1.000 alunos. Eu fui um desses, né? Eu posso dizer até que nos últimos 20 anos, depois da família, quem mais teve contato, quem mais conviveu com o professor Gonçalves foi eu, principalmente profissionalmente, né? Várias histórias que a gente passou juntos ali. Então é alguém que realmente merece ser homenageado quanto ao setor. Não desprezando outros nomes que de repente precisam ser também lembrados, homenageados, que talvez fizeram pela cidade também, mas nesta área em específico... Há uma legislação específica. Sim, e o Gonçalves, ele atende todos os quesitos. Atende todos os quesitos, né? Legal. Fica aí a esperança aí no movimento, né? E também tem um esclarecimento aqui da gente também, enquanto programa de informação. As pessoas criticam, logicamente, o aeroporto, mas precisa mais de um hospital, precisa mais de escola, precisa mais disso. Mas o aeroporto é um empreendimento comercial que está ali na ponta da agulha, não vai interferir nos projetos, não é uma coisa que a prefeitura vá despender grandes somas de dinheiro. Tem o processo de implantação, logicamente, mas é uma atividade que vai gerar muitos empregos, como você mesmo falou. A pessoa não é só piloto de avião, ele não faz só manutenção na aeronave, tem uma gama de serviços ali que o aeroporto suporta. Né? É uma gama muito grande mesmo, são empregos diretos e empregos indiretos também, tanto na área da manutenção de aeronaves, na área pessoal que atende ali em solo, piloto, né, que são os tripulantes ali, comissário de voo. Ou seja, então a gama ela é muito grande. São empregos diretos, fora os empregos indiretos, que acaba refletindo, né? E a cidade ela acaba se preparando para isso. Eu participei de uma coletiva que estava a apresentação da Infraero, a tendência é que seja 4 meses já esteja acontecendo voos e que seja no aeroporto Professor Gonçalves. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista e deixar um espaço assim para você rapidinho dar uma mensagem final para o telespectador. Obrigado pela entrevista.
Ok, Valdir, eu que agradeço, né, a todos que estão aqui nos acompanhando também, e dizer que a educação, ela precisa, sim, gente, ela precisa de atenção exclusiva de todos nós. E, inclusive, daqueles que têm o poder da caneta, do poder de realmente estar ajudando ali. Governadores, prefeitos, autoridades de educação, todo o setor, né, precisa se envolver para esse objetivo. Muito obrigado. Obrigado a você pela entrevista, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.